Tema: as 8 razões pelas quais você deve continuar firme com Deus. Glórias, e honras, louvores, e adoração, ao nome eterno, e majestoso, de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, eternamente. Amém. Em primeiro lugar, devemos crer no Deus Criador, que fez todas as coisas. Em todos os argumentos filosóficos, e evolucionistas, e etc. não existe um termo tão bem aplicado igual ao termo bíblico. Eles dizem, há milhares e milhares de anos, houve uma explosão, e tudo veio a existir. Nós sabemos, que toda a explosão é maléfica, e por que pensar, que há milhares e milhares de anos teria sido diferente? Os evolucionistas dizem que viemos dos macacos. E por que os macacos, de hoje não se transformam em gente? Para que comprovemos esta teoria, não quero me deter muito sobre estes assuntos que não trazem nenhum proveito. Mas por que não aceitarmos a afirmação de um Criador para os céus e a terra, que hoje existe? Nós sabemos que os homens e as mulheres têm feito todo tipo de engenhosidade que existe na Terra, tais como motocicletas, carros, aviões, navios, computadores, e etc. Coisas muito complexas e difíceis de entender. Todavia nós sabemos que foi pessoas que fez a tais coisas. E por que não deveríamos ceder por meios da razão, ou da fé e da razão de que, no princípio, criou Deus os céus e a terra? Gênesis 1:1. Assim como os seres humanos inventaram as coisas que existem na Terra, aviões, carros, e muitas outras coisas, com os próprios elementos que existem na Terra, tais como o petróleo, ferro, a pólvora, e todo tipo de minério que existe na Terra. Assim também poderíamos falar teoricamente, que o Senhor, o Deus Eterno, fez a Terra com tudo o que existe dentro dela, com as próprias coisas que existem dentro do universo, só para que venhamos crer e confiar de toda a força de nossas vidas, de que Ele fez o céu e a terra. A segunda razão: depois que o Senhor Deus criou o céu e a terra e todas as outras coisas, criou o homem conforme a sua imagem. Em Gênesis 1:27 criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, segundo as descrições do jardim do Éden, e toda a sua beleza indescritível. Para o homem só faltava sua fiel companheira. Então tudo era perfeito. A única vez na história da Terra em que um homem e uma mulher eram donos de tudo, embora sendo donos de tudo, não tendo restrições quase em nada, exceto em uma árvore. Embora falemos que Adão foi muito inteligente por ter colocado o nome de todos os animais e outras coisas, devemos observar que o que era mais importante para eles, fizeram pouco caso. Pois quando a Bíblia diz, em Gênesis 3:3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Teriam eles dado mais valor às coisas materiais do que à voz de Deus? Pois tudo era deles, só eles estavam lá no jardim, valorizaram eles as coisas indescritíveis, e toda a beleza das coisas criadas por Deus, a ponto de não dar valor às ordens de Deus. Portanto, nos dias de hoje nós devemos entender a quem devemos ouvir e obedecer, para que venhamos a ser felizes e abençoados para sempre, ou venhamos a sofrer eternamente, pelo simples fato de não obedecermos àquele a quem deveríamos obedecer, com muito amor e gratidão por todas as coisas boas que Ele tem criado, porque a riqueza maior é Ele mesmo, e não as coisas que Ele cria, em toda a terra, céu, e em todo o universo, onde eu, você e todos nós encontraríamos palavras de vida eterna. Pedro o apóstolo já afirmou, em João 6:68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Porque ele mesmo disse, em João 6:47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Em todo o universo, não existe riqueza maior, senão Ele mesmo, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A terceira razão pela loucura de não ouvirem a voz do Senhor Deus, em Gênesis 13:23 e 24, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida.
Imaginemos um pouco, você ter tido a glória de todo um jardim, com todas as maravilhas que tinha nele, e de repente você ser obrigado a sair dele às pressas, por causa de sua desobediência. De tudo que desfrutou no jardim, a única coisa que saiu de lá, com Adão e Eva, foi apenas suas vestes de pele, que se deduz que foi de cordeiro, que tem um significado muito grande, porque nós sabemos o que significa cordeiro. Todavia agora começa a popularização da humanidade, fora do jardim, e da proteção divina. A Bíblia diz que de início, após eles terem gerado 2 filhos, e foram oferecer sacrifício ao Senhor, se agradou o Senhor da oferta de Abel, porém da de Caim, não se agradou o Senhor. Depois se entende que não foi por causa da oferta em si, e sim por causa da maldade de Caim, pois ele era mau aos olhos do Senhor. E fato é que depois ele se levantou e matou seu irmão Abel. Isto nos deixa muito espantados e admirados de que o primeiro homem a nascer no mundo se tornou um assassino. Assim como Adão e Eva beberam e sentiram o sabor amargo da desobediência a Deus, assim será também a todos nós se não obedecermos a Deus. Muito tempo depois, um de seus descendentes disse, em Gênesis 4, 23 e 24, disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que posso a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Vemos aqui que tanto a Caim como aos seus descendentes se tornaram pessoas sanguinárias. Seus pecados se acumularam e se multiplicaram em suas gerações. A quarta razão, Gênesis 4 e 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Dos descendentes de Enos, que começaram a invocar o nome do Senhor, que tempos depois nasceu Enoque, aquele que aprendeu a andar com Deus, e Deus o levou para si. Dos descendentes deste, veio a Matusalém, o homem que mais viveu na terra. E deste foi até chegar a Lameque, que depois gerou a Noé. A Bíblia diz que era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. No capítulo 6 de Gênesis, a seguir, diz: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então, disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Neste caso, os filhos de Deus aqui são os filhos de Enos, que começaram a invocar o nome do Senhor, que podemos deduzir que tinham, por costumes, a oferecer sacrifícios e adoração ao Senhor. Mas quando a semente dos filhos de Deus se misturou com a dos filhos dos homens, Deus disse: seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Quinta razão. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Após centenas e centenas de anos, chegou o fim, e o juízo de Deus. Porque o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. As gerações de Sete, e depois de Enos.
Aqueles que começaram a invocar o nome do Senhor, agora chegou o fim, repentino e destruidor do juízo de Deus, sobre o mundo de Noé. Quando as gerações de Sete se misturaram com as gerações de Caim, o resultado final foi a corrupção geral da humanidade. Pois está escrito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si, de todas as que escolheram, e houve a mistura do santo com o profano, e o resultado final, exatamente o que já sabemos. Uma das coisas que me deixam impressionado, e que apenas um homem, de milhares e milhares ou até mesmo milhões de pessoas, somente um homem, conseguiu manter e guardar os santos mandamentos de Deus em seu coração. E, exatamente, por isto, que foi salvo, e que por estas razões é que hoje nós existimos. Vemos aqui que nada debaixo dos céus pode salvar a humanidade da ira de Deus, a não ser a obediência à sua palavra, e aceitação ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, como Salvador pessoal de sua alma. Sexta razão: após o dilúvio, os filhos de Noé são os novos donos do mundo, no caso de só haver eles na terra com suas esposas, e daí a terra é novamente repovoada. Só que a santa ordem de Deus ainda prevalecia, no sentido de crescer e multiplicar e encher a terra. Após já existir muita gente na terra, nos diz a Bíblia que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o bitume, de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vemos neste episódio que a criatura sempre tenta intervir nos planos de Deus, porém sem sucesso. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. De sorte que o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Vemos aqui que os planos dos homens são desfeitos por Deus, e o plano eterno de Deus continua. Após as nações terem se espalhado por toda a terra, e se distanciado do Deus eterno e o verdadeiro Criador de todas as coisas, as nações passaram a adorar e venerar os deuses feitos pelas mãos dos homens. Naquela época, como se Deus olhasse dos céus à terra, à procura de um homem capaz de ouvir a sua voz. E ele achou Abrão, filho da geração de Sem, filho de Noé. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, por ter achado este homem disposto a ouvir a sua voz, após muitos séculos depois, chegou a nós, as nações de toda a terra, na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Sétima razão: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. 42 gerações se passaram de Abraão até chegar a Cristo, o Filho de Deus. Vemos ao longo de toda a história que um plano absoluto foi feito pelo seu Criador, o qual é Deus. E só se pode conhecer um pouco este plano através de sua palavra, a Bíblia. E ela nos diz em Isaías 9:6: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Senhor Jesus recebeu de Deus Pai a responsabilidade de concretizar o perfeito e absoluto plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. E ele conseguiu isto, quando, oferecido por Deus Espírito Santo, para tirar os pecados de nossas almas, através de sua morte na cruz do Calvário.
A Bíblia diz: o sangue de Cristo seu Filho nos purifica de todo pecado. Assim como o dinheiro tem o poder de comprar quase todas as coisas aqui na terra, assim podemos dizer que somente o sangue do Filho de Deus tem o poder de nos perdoar os pecados, e permitir que venhamos a entrar no céu, e alcançar toda a infinita eternidade com Deus. Pois todas as pessoas que estão na terra podem irem aos quatro cantos da terra, se ela fosse quadrada, em busca de salvação para suas almas, se não só na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Oitava e última razão desta mensagem. Porque mediante tudo que já sabemos certo é, de que um dia vamos morrer. Muitas pessoas fazem estas perguntas para si mesmas, querendo de alguma forma saber o que sucederá após a morte. A Bíblia diz, em João 13,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, em primeiro lugar, foi oferecida por Deus a todos os moradores da terra. Depois, quem mais falou na Bíblia sobre vida eterna foi o próprio Senhor, Jesus Cristo. Em João 6,40: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em João 6,47: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Em João 6,54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em João 6,68: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Em João 10,28: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Em João 12,25: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. Em João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora aqui em João 6,54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Alguns profanos, irreligiosos, interpretaram mal as palavras do Senhor, quando ele disse: quem come minha carne e bebe meu sangue. Eles disseram que era duro ouvir aquele discurso, e a Bíblia diz que muitos dos discípulos já não andavam com ele. E foi quando ele perguntou aos seus discípulos: vocês também vão embora? Foi quando Pedro lhes disse: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. O sentido absoluto deste discurso, quando ele disse: quem come minha carne e bebe meu sangue, é espiritual. Noutras palavras, ele está dizendo: quem não comer minha carne, de todo o conhecimento da palavra de Deus, do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, não tem a vida eterna, porque Jesus é a palavra viva de Deus. Ele se referia à palavra de Deus naquela ocasião. E quando ele disse: quem bebe meu sangue, sabemos pela Bíblia que só o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. E sabemos também que o salário do pecado é a morte eterna. Mas o sangue dele tem poderes absolutos de nos limpar diante de Deus. Por isto é que ele disse: quem bebe meu sangue tem vida eterna. O sentido também é absolutamente espiritual. A Bíblia diz que seremos julgados por nossas palavras e ações daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 20:12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então tudo o que fizemos desde o momento em que nascemos e começamos a praticar o mal, a ter o dia de nossa morte, está escrito no céu, e também dentro de nós. Suponhar que alguém tira a vida de seu semelhante e ninguém na terra o veja, isto é pecado diante de Deus, e quem fizer isto vai para o inferno. E se por acaso ninguém na terra o ver isto, a própria pessoa que praticou isto se denunciar diante de Deus. Primeiro, porque é impossível alguém cometer tamanha insanidade e se esquecer completamente disto. Porque quando Deus vem nos julgar, ele faz a leitura de nossos erros e pecados, pelo menos em 4 lugares: no coração, na mente, na alma e no espírito. Portanto, é impossível esconder alguma coisa dos olhos benditos de Deus.
Por estas razões é que Jesus disse: quem não bebe meu sangue não tem vida eterna. Porque só o sangue de Jesus Cristo nos deixa puros e inocentes diante dos olhos eternos de Deus. Portanto, é expressamente necessário que toda a alma viva daqueles que andam na terra aceitem o Filho de Deus como Salvador pessoal de suas almas. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que as muitas misericórdias de Deus possa abençoar quem ouvir esta mensagem, e possa herdar a vida eterna. Fim concluído em 5 de março de 2015. O servo Edivaldo. Embora falemos que Adão foi muito inteligente por ter colocado o nome de todos os animais e outras coisas, devemos observar que o que era mais importante para eles, fizeram pouco caso. Pois quando a Bíblia diz, em Gênesis 3:3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Teriam eles dado mais valor às coisas materiais do que à voz de Deus? Pois tudo era deles, só eles estavam lá no jardim, valorizaram eles as coisas indescritíveis, e toda a beleza das coisas criadas por Deus, a ponto de não dar valor às ordens das coisas. E por que não deveríamos ceder por meios da razão, ou da fé e da razão de que, no princípio, criou Deus os céus e a terra? Gênesis 1:1. Assim como os seres humanos inventaram as coisas que existem na terra, aviões, carros, e muitas outras coisas, com os próprios elementos que existem na terra, tais como o petróleo, ferro, a pólvora, e todo tipo de minério que existe na terra. Assim também poderíamos falar teoricamente, que o Senhor, o Deus eterno, fez a terra com tudo o que existe dentro dela com as próprias coisas que existe dentro do universo, só para que venhamos crer e confiar de toda a tema. As 8 razões pelas quais você deve continuar firme com Deus. Glórias, e honras, louvores, e adoração, ao nome eterno, e majestoso, de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, eternamente. Amém. Em primeiro lugar, devemos crer no Deus Criador, que fez todas as coisas. Em todos os argumentos filosóficos, e evolucionistas, e etc. não existe um termo tão bem aplicado igual ao termo bíblico. Eles dizem, há milhares e milhares de anos, houve uma explosão, e tudo veio a existir. Nós sabemos que toda explosão é maléfica, e por que pensar que há milhares e milhares de anos teria sido diferente? Os evolucionistas dizem que viemos dos macacos. E por que os macacos de hoje não se transformam em gente? Para que comprovemos esta teoria, não quero me deter muito sobre estes assuntos que não trazem nenhum proveito, mas por que não aceitarmos a afirmação de um Criador para os céus e a terra, que hoje existe? Nós sabemos que os homens e as mulheres têm feito todo tipo de engenhosidade que existe na Terra, tais como motocicletas, carros, aviões, navios, computadores, e etc. Coisas muito complexas e difíceis de entender. Todavia nós sabemos que foi pessoas que fez a força de nossas vidas, de que ele fez o céu e a terra. A segunda razão, depois que o Senhor Deus criou o céu e a terra e todas as outras coisas, criou o homem conforme a sua imagem. Em Gênesis 1:27 criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, segundo as descrições do jardim do Éden, e toda a sua beleza indescritível, para o homem só faltava sua fiel companheira. Então tudo era perfeito. A única vez na história da Terra em que um homem e uma mulher eram donos de tudo, embora sendo donos de tudo, não tendo restrições quase em nada, exceto em uma árvore,